Fala galera, beleza? O concurso do Ministério Público do Pará está na praça e vai ter prova discursiva, vai ter prova de redação para todos os cargos. Por isso, a gente aqui do Você Concursado preparou essa aula com foco na discursiva, beleza? Se ao longo dessa aula aqui você, poxa, eu quero mandar uma mensagem, quero tirar uma dúvida, quero saber um pouquinho mais sobre o Você Concursado ou sobre o concurso e a discursiva do Ministério Público do Pará, eu deixo aqui os nossos contatos, que é o @você concursado e o @academia de discursivos. Eu também aproveito a oportunidade para dizer que se você está procurando um treinamento voltado para a discursiva do Ministério Público do Pará, né, focado ali na banca com o Suplan, tem um link aqui abaixo desse vídeo. Então, se você não é aluno e quiser conhecer um pouco mais do curso, está disponível aqui embaixo, beleza? Vamos lá, qual é o objetivo dessa aula aqui? O objetivo dessa aula é que você consiga a aprovação no concurso do Ministério Público do Pará com a prova discursiva, né? E o que eu quero dizer com a prova discursiva? É que eu quero que você, né, consiga tirar tenha um bom desempenho, né, consiga tirar uma boa nota na prova discursiva, e com isso, na hora que somar com o resultado da prova objetiva, você suba várias classificações e fique ali bem próximo, né, daqueles candidatos que vão ser de fato convocados para o concurso, beleza? E para isso a gente vai passar algumas informações gerais sobre o edital, né, que tem relação com a discursiva, e também trazer uma estratégia para que você possa aí, pelo menos, estruturar e conhecer como que é essa discursiva do Ministério Público do Pará, beleza? Só para você ter ideia de como a discursiva vem fazendo a diferença aí na vida de alguns alunos, eu trouxe aqui o desempenho do João Lara, né? Que antes de fazer o treinamento, ele fez um concurso para o TCE Minas e tirou 69,77 da redação. Ele ficou bem próximo ali, mas não foi convocado para o concurso. Aí ele entrou, falou assim, ó, beleza, agora eu tenho um problema com a discursiva, vamos trabalhar nisso. E aí ele entrou lá no nosso treinamento, e aí, ó, olha o rendimento dele nas provas seguintes, tá? Ele praticamente gabaritou, tirava acima de 90%, tá? No concurso da Polícia Federal, a gente tem aqui também 3 alunos do Você Concursado entre as 3 maiores notas na discursiva. Então, a gente tem candidato aqui, inclusive, que gabaritou a prova discursiva da Polícia Federal, tá? E também a gente tem aqui o histórico da Letícia Cavazani. Olha, antes de fazer o curso, ela fez um concurso para CEPAR Espírito Santo e foi eliminada, né, na discursiva. Ela não conseguiu o mínimo para ser aprovada. Depois que ela fez o curso, a nota dela subiu lá para acima de 80% na nota da redação. Isso aqui fez com que ela ganhasse várias posições e conseguisse também ficar ali na lista de candidatos que vão ser de fato convocados para o concurso. Porque o objetivo é esse, né? Ser convocado, né? Ah, estou aprovado, mas está aprovado lá fora do cadastro reserva, ou está aprovado no final do cadastro reserva, não tem possibilidade de ser chamado, não adianta. O objetivo é ser convocado no concurso e, para isso, a discursiva vem mostrando que é um grande diferencial. Foi para mim também, eu sou analista do Tribunal de Contas Federal, e em vários concursos eu consegui entrar para dentro das vagas por conta da nota da discursiva, então é por isso que a gente traz esse foco na discursiva, porque a gente acredita que realmente a discursiva ela é fundamental para essa aprovação, beleza? Então vamos lá. Informações aqui gerais do concurso. A data da prova é dia 14/8, no período da manhã vai ser aplicada a prova de nível médio e no período da tarde vai ser aplicada a prova de nível superior. Por que isso é importante? Porque a gente precisa saber que a prova vai ter 4 horas e meia. E nessas 4 horas e meia, o candidato vai ter que responder a prova objetiva, que tem conhecimento básico específico, vão ser 70 questões, né? E a prova de redação. Só que ele vai ter que fazer a objetiva, passar para o gabarito, depois fazer a redação, passar para o gabarito, né? E entregar isso. Tudo isso em 4 horas e meia de prova. E se você nunca fez um concurso ou fez concurso sem discursiva, você não tem como saber exatamente como que é o seu desempenho na prova em questão de gerenciamento de tempo, né? Então, às vezes, a pessoa demora muito tempo para fazer uma redação, ou demora muito tempo para fazer objetiva, e em 4 horas e meia não consegue fazer as 2 provas de forma satisfatória para conseguir um bom desempenho. Então, por que eu destaco essa questão do horário aqui? Porque eu sugiro que você, ao longo do seu treinamento, até o dia lá 14 de agosto, né, você venha fazendo simulados, tá? E nesses simulados você insira a prova discursiva no final. Eu sei que é muito cômodo, não, vou fazer o simulado só do objetivo aqui, eu quero saber como é que está meu desempenho, mas você tem que aproveitar esse momento também para treinar a discursiva, para você saber em quanto tempo você demora para fazer uma discursiva e assim ter tranquilidade de ir para o dia da prova sabendo exatamente, né, que você vai conseguir fazer as 2 provas, tanto a objetiva quanto a redação. Se no simulado você identificar que está demorando muito,
em uma das provas, aí você ainda tem tempo para poder ajustar aí a elaboração a fim de conseguir realmente diminuir esse tempo de prova, beleza? Outra informação importante é quanto à motivação, né? A gente tem que buscar sempre qual é a nossa maior motivação para estudar, porque quando a gente estiver lá estudando e aí sem vontade de estudar, querendo dormir ou querendo sair, você vai precisar buscar essa motivação, né? E qual vai ser a sua motivação? Uma das motivações boas aí para esse concurso do Ministério Público do Pará, além do salário, né, é a carga horária, tá? O servidor do Ministério Público do Pará vai ter 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias. Então, ele vai ter ali um período por dia livre, né? E mais as 4 horas, e no caso de médico, né, são 4 horas apenas. Então, você vai trabalhar ou de manhã ou à tarde, né? E vai ter o outro período livre para você poder dedicar a fazer algum esporte, a fazer alguma atividade, a ficar com sua família, a ficar com seus filhos, né? Enfim, então você, às vezes, para dormir até tarde, não sei, cada um tem um interesse, mas isso aqui serve de fato para que você utilize de motivação. Por quê? Porque 6 horas diárias é qualidade de vida, beleza? Então vamos lá, vamos analisar essa prova aqui, tá? O concurso ele traz o seguinte: a prova objetiva vai ser composta por questões de conhecimento geral e conhecimento específico. Essas questões aqui elas variam de cargo para cargo, se é nível superior, nível médio e também de acordo com a especialidade. O interessante aqui, que se aplica a todos os casos, é que a prova de conhecimento geral vão ser 40 questões, cada questão vale um ponto, né? Então vão ser 40 pontos. Na prova de conhecimento específico vão ser 30 questões. Olha que interessante, são menos questões do que da prova de conhecimento básico. Porém, a prova vale peso 2, ou seja, cada questão vale 2 pontos, então a nota de conhecimento específico vale 60 pontos. Então aqui a gente tem uma das matérias, das partes mais importantes do concurso, que vale sozinha 60 pontos, então é importantíssimo se preparar bem para a matéria de conhecimento específico. Ao todo você vai ter 100 pontos e para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 24 pontos na prova de conhecimento básico e 36 pontos na prova de conhecimento específica. Ou seja, ele precisa tirar aí 60 pontos no total da prova objetiva, beleza? E a prova discursiva? A prova discursiva vai ser composta por uma redação, que a gente vai detalhar mais à frente, valendo 20 pontos. No final, a gente tem aqui um mínimo de 10 pontos. Então, o candidato, né, que gabaritar o objetivo, mas não tirar 10 pontos na redação, está eliminado do concurso. O candidato que não tirar, sei lá, gabaritar conhecimento específico, mas não conseguir 24 pontos na prova de conhecimento geral, está eliminado do concurso. Então, não tem como você deixar de estudar nenhuma das provas. Você tem que se dedicar ao estudo de todas, né? Uma você vai se dedicar mais, porque vale mais pontos, mas você não pode deixar nenhuma matéria de lado. Agora, quando a gente analisa isso aqui, a gente também tem como concluir, buscar, né, na verdade, uma informação muito relevante para esse concurso. Né? Se a gente pegar aqui e somar objetiva e discursiva, a gente vai ver que a discursiva vale, sei lá, 16 e pouco por cento da nota final, né? Então não vale nem 20% da nota final. Aí as pessoas falam assim, ah, não, nem vou estudar redação então. Mas se a gente for pegar quantas matérias tem na prova de conhecimento geral, né? Quantas matérias tem na prova de conhecimento específico? E isolar essas matérias, duvido que tenha uma matéria que vale 20 pontos. Né? Sozinho, uma matéria sozinha que vale 20 pontos. E na redação acontece isso, é uma matéria só, é um tema ali de atualidade que a gente vai ver que é relacionado ao Ministério Público, mas é uma técnica de escrita, porque vai avaliar gramática, aspecto textual, aspecto de argumentação, então assim, é uma matéria que você vai ter que estudar, mas que vale bem mais do que as outras matérias. Então é por isso que a discursiva é tão importante e faz toda a diferença lá na classificação final. É justamente porque ela vale mais do que todas as matérias se comparadas de forma isolada, beleza? E o que mais que a gente tem aqui? A avaliação de títulos, que vale 5 pontos. Se o candidato não tiver título, não é eliminado, logicamente. Isso aqui é só um plus, né, na nota final para quem tem título, beleza? Massa. Então vamos falar sobre essa prova discursiva aqui, que é o nosso foco, que é o foco dessa aula. O que a banca Consulplan fala sobre a prova discursiva? Ela diz que vai ser um texto dissertativo, e aqui, dentro do texto dissertativo, a gente tem aquele texto, né, expositivo e o texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, são esses dois principais. Ainda existe um terceiro aqui, que é menos comum, que é o expositivo argumentativo, né, que são os dois aqui. Mas, enfim, o que a banca costuma cobrar? A banca costuma cobrar o texto dissertativo argumentativo.
Esse é o estilo de cobrança da banca Consulplan. Você já me pergunta, Bruno, mas qual é a diferença entre texto dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo? De forma bem sucinta, a gente tem que o texto dissertativo argumentativo, o candidato ele deve, né, expor seu ponto de vista acerca de algum tema. Ele vai defender um ponto de vista, então ele pode dar o viés dele acerca de determinada matéria, ele pode dar a opinião dele sobre aquela matéria. No texto dissertativo expositivo, a gente tem um texto formal em que o candidato não precisa expor o ponto de vista dele. Ele vai apenas trazer elementos para defender uma tese, mas de forma mais impessoal. É basicamente expor argumentos, né? No argumentativo você tem que defender, você tem que se posicionar a respeito do tema, beleza? É basicamente essa a diferença. Para fim de concurso, se você trouxer um texto expositivo numa questão que pede um texto dissertativo argumentativo, sua nota provavelmente não vai ser muito penalizada pela banca, porque a diferença é muito sutil para fim de concurso, né, devido ao tema. Então, assim, não precisa se preocupar muito com essa diferença. Tal, não, esse é positivo, esse é argumentativo. Não, fica tranquilo. O importante é ser um texto dissertativo, beleza? Show de bola. O que mais que a gente tem aqui? O tema. A banca traz que vai ser um tema de atualidade relacionada ao Ministério Público, tá? Então, o que é um tema de atualidade relacionado ao Ministério Público? É o seguinte, é um tema que não vai cobrar um conhecimento específico. Por exemplo, quais são as competências do Ministério Público, como que faz para poder montar uma ação civil pública, enfim. Ele não vai adentrar nesse aspecto específico, que é conhecimento específico. Ele vai cobrar um tema que envolve o Ministério Público, mas é atual. Então, a gente tem que analisar aqui quais são as áreas de atuação do Ministério Público, quais são as principais áreas em que o Ministério Público atua. E aí a gente vê que o Ministério Público ele atua em diversas áreas. Ele atua lá na proteção do meio ambiente, ele atua no combate à corrupção, ele atua na promoção da cidadania, ele atua na proteção da criança e do adolescente, atua na proteção da mulher. Então a gente tem aqui várias áreas de atuação do Ministério Público que também estão relacionadas a temas de atualidades, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala sobre corrupção, cidadania, democracia, tudo isso envolve a atuação do Ministério Público e é um tema de atualidade, entendeu? Então, a banca vai pedir alguma área de competência. E o que é importante você saber aqui? Você saber quais são exatamente as competências do Ministério Público, para no seu texto você fazer referência ao Ministério Público, né? Quando estiver tratando desse assunto de atualidade, beleza? A gente vai ver alguns exemplos de tema aqui da Consulplan, como é que ele é organizado, e você vai ter uma ideia boa de como que isso pode ser cobrado, tá? Depois, a banca fala que vão ser 20 a 30 linhas, então você tem que focar aqui que a redação é de 30 linhas e ela vale 20 pontos, beleza? Vamos ver aqui uma questão, tá? Para poder pesquisar aqui, eu trouxe uma questão aqui da Consulplan, nesse estilo de atualidades, tá? Logicamente, ela não vai ser voltada para o Ministério Público, mas a gente vai ver que a área, né, envolve também, de certa forma, a atuação do Ministério Público. Mas eu quero deixar para você aqui, porque essa informação é bem relevante para você que está estudando, essa ferramenta aqui, ó, a Biblioteca de Discursivas. Tá? A Biblioteca de Discursivas, ela é uma ferramenta que você concursado, em que você consegue pesquisar temas de provas anteriores e a gente também disponibiliza alguns temas inéditos, enfim, voltado para a banca. Então você vai lá, joga no filtro, banca, Consulplan, matéria, atualidades, e aí a ferramenta vai trazer para você várias questões aplicadas pela banca Consulplan que cobram conhecimento de atualidade. E aí você vai poder ter uma noção de como que é esse enunciado, como que deve vir aí no dia da sua prova, beleza? Eu trouxe aqui esse enunciado que eu tirei lá da banca Consulplan, né? Foi aplicado na prefeitura de Capanema, no Paraná, no ano de 2020, tá? O enunciado, ele é dividido em duas partes, tá? Ele tem aqui os textos motivadores, né? Então ele traz texto 1, texto 2 e texto 3, tá? No texto 3 ele traz uma tirinha aqui, e é uma característica bem peculiar da Consulplan. Ela adora trazer essas tirinhas para o candidato utilizar aí como fonte de contextualização do tema, beleza? E, por fim, ele vem com o comando da questão. Então, ele traz textos motivadores, vai trazer mais de um texto motivador e talvez vai trazer uma tirinha junto, e o comando da questão. No comando da questão é onde a banca vai definir qual tipo de texto ele quer, então ela vai falar aqui, ó, texto dissertativo argumentativo,
e vai trazer o tema para você, ó. Questões socioambientais urbanas no atual cenário mundial, tá? Então esse é o tema da redação. Quando eu falo aqui de questões socioambientais, a gente vê que também se enquadra ali na atuação do Ministério Público. Não diretamente, mas também é uma área de atuação do Ministério Público. Por isso que é um tema de atualidade, né, voltado para o Ministério Público. Logicamente, para o Ministério Público, ele deve mudar um pouquinho aqui, não vai trazer uma visão mundial, talvez vai trazer uma visão dentro do Brasil, né? Mas só para você ter uma ideia de como que é essa estrutura. Então, vão ser textos motivadores, que tem o objetivo de fazer você contextualizar aquelas ideias, e o comando da questão, pedindo o tipo de texto e pedindo para você, e expondo para você qual é o tema, beleza? E como é que a banca vai avaliar isso? Ela vai utilizar aqui, né, ela traz aqui no edital vou colocar aqui, não precisa nem ler porque está no seu edital, só trouxe aqui para a gente poder analisar de forma bem macro, tá? Então a gente tem aqui a argumentação e informatividade, coerência e coesão, morfossintaxe, pontuação, acentuação e ortografia. Então são esses os critérios. Nessa parte de argumentação aqui, a banca vai avaliar originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Então ela está avaliando aqui o aspecto de conteúdo, tá? E é importante trazer aqui que ela fala de originalidade. O que é originalidade? Originalidade é você trazer argumentos próprios, informações próprias para o seu texto, tá? E não apenas buscar informações no texto motivador e ficar fazendo paráfrase. Tem muito candidato que pega as informações do texto motivador e faz um texto só fazendo paráfrase, só escrevendo o mesmo que está lá no texto motivador, utilizando outras palavras, tá? Isso peca em originalidade. Por quê? Porque não tem nenhuma informação nova no seu texto, nenhuma informação original. São todas cópias de informações que foram dadas para você no enunciado. Então, é imperioso que você traga, sim, informações novas, tá? Aqui uma dica é você buscar da Constituição Federal as competências do Ministério Público e aí você cita, você fala assim, segundo a Constituição Federal, o Ministério Público tem competência para atuar tal. Aí depois você pega essa informação e associa com o tema, beleza? Então é uma dica aí que funciona muito bem para esse tipo de prova. Depois, ela vai avaliar coerência e coesão, que é a organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão de ideias e uso apropriado de articuladores. Então, ela vai avaliar se o candidato tem conhecimento acerca do aspecto textual, que é a utilização dos elementos de coesão, a forma como organiza as informações dentro do texto, né, a fim de dar uma progressividade ao texto, tá? Então, é o aspecto textual. E, por fim, aqui ela traz dois critérios separados, mas que, na verdade, é um só, que são os aspectos de morfossintaxe e os aspectos de pontuação, acentuação e ortografia. Todos estão relacionados à questão gramatical, então a obediência à norma culta, beleza? Então é saber escrever ali sem cometer erro de gramática, tá? Agora, tem uma questão aqui muito relevante para essa prova, dá uma olhada. Essa parte de argumentação e informatividade, ela vale 6 pontos, então ela vale aqui 30% da nota. Aqui também vale 6 pontos, então ela vale 30% da nota. Só que aqui a gente tem 4 e 4. Então, a gente tem aqui, na verdade, 8 pontos. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 40% da nota em aspectos textuais. Tá? Então, um candidato que comete muito erro de gramática, ele pode ser muito penalizado. E a nota dele pode cair bastante. Por quê? Porque isso vale 40% da nota. Quase metade da pontuação total da discursiva vai ser relacionado à gramática. Tá? Isso aqui é importante você saber por quê. Porque como que você faz para diminuir erros de gramática? Você precisa escrever e ter alguém corrigindo a sua redação, né? Então você faz a sua redação e precisa outra pessoa olhar a sua redação para poder encontrar os erros. E, gente, não adianta você fazer a redação e tentar procurar o erro da sua redação. Por quê? Porque como você escreveu o texto, né? Isso já deve ter acontecido com você. Você escreve o texto, você não consegue ver os erros, né? Porque você já faz uma leitura meio enviesada ali, né? Você não consegue ver os erros. Isso acontece com a gente aqui. Você concursado, eu faço o tema e eu tenho que passar para uma outra pessoa para ela poder identificar onde que estão os erros, porque eu já não consigo mais enxergar, por mais que eu revise, tá? Então, é importantíssimo que tenha outra pessoa procurando esses erros gramaticais para te mostrar, e aí, à medida que você for vendo esses erros, na próxima redação você vai tentando melhorar, até que você reduz significativamente esses erros gramaticais. E essa redução
vai impactar diretamente aqui em 40% da sua nota, beleza? Então, uma estratégia para poder conseguir uma melhor nota nesse aspecto gramatical, né, é ter redação corrigida, beleza? Massa. E quanto aos aspectos de conteúdo e textual, qual dica que você pode dar? Bom, a gente pode trazer aqui duas estruturas de texto que você pode utilizar aí para poder atender esses dois aspectos, beleza? Essa aqui é a estrutura 1 e essa aqui é a estrutura 2, tá? Na estrutura 1, a gente tem aqui uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, beleza? Aqui na introdução, você vai apresentar o seu tema e a sua tese, né? Tese. E aqui você vai, cada parágrafo, trazer uma ideia central para poder defender essa tese que você trouxe aqui na introdução. Depois, na conclusão, você vai reforçar essa tese e trazer uma proposta de intervenção. Bruno, a proposta de intervenção é obrigatória? Não necessariamente, tá? Vai depender do tema, né? E se existe uma problemática tratada ali naquele tema. Se existe uma problemática, você traz uma proposta de intervenção, que é uma solução ou soluções para resolver aqueles problemas. Agora, se o tema não fala de problemática nenhuma, não tem proposta de intervenção, porque não existe a problemática, beleza? Em regra, nos temas possuem uma problemática. Então, é bom utilizar, sim, a proposta de intervenção no seu parágrafo de conclusão, beleza? Massa. E a outra estrutura, Bruno? A outra estrutura é bem parecida, só que possui apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, em vez de 3 parágrafos de desenvolvimento, a gente vai ter aqui um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento. E qual é melhor? Bom, não existe um melhor e o pior. Qual eu aconselho a usar? Eu aconselho a usar esse segundo modelo, com 2 parágrafos de desenvolvimento apenas. Por quê? Porque se são 2 parágrafos de desenvolvimento, primeiro, você vai precisar criar apenas 2 tópicos frasais. Você vai precisar criar apenas 2 ideias centrais para defender a sua tese. É mais fácil criar 2 ideias centrais do que criar 3. E, segundo ponto, com 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem mais espaço para desenvolver melhor aquela ideia. Então, você pode trazer mais informações dentro do parágrafo para defender uma ideia. Isso fortalece a sua argumentação. À medida que, se você faz 3 parágrafos de desenvolvimento, aí você vai ter que fazer parágrafos mais curtos. Então, você não vai conseguir desenvolver muito uma ideia, beleza? Então, para fim de prova, eu sugiro utilizar esse modelo 2. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Agora, se você quiser utilizar o outro modelo, que é a introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, também não tem problema nenhum. O que não dá para fazer é trazer 4 parágrafos de introdução, ou não trazer introdução e conclusão, ou 4 parágrafos de desenvolvimento, enfim. Né? Isso aí eu não aconselho fazer, porque aí você vai acabar se prejudicando aí na hora de ser avaliado pela banca. Beleza? Show de bola. Então, qual vai ser a estratégia que você deve utilizar aí para poder chegar, pelo menos, bem preparado na prova discursiva do Ministério Público do Pará, tá? Então, chegar aqui bem preparado para conseguir ali aquela nota máxima, né? Ou próximo da nota máxima, mas bem maior do que as dos demais candidatos, e aí você subir um monte de classificação e ficar ali pertinho da lista de candidatos convocados. A estratégia é a seguinte: você vai ter que aprender a técnica discursiva, né? Então, você vai aprender a montar um texto dissertativo, você vai aprender a utilizar os elementos de coesão, né? E também ver alguns erros de gramática ali mais comuns em provas para você já começar a evitar de cometê-los. E depois que você fizer isso, você vai começar a praticar a discursiva, tá? Então, você vai praticar um mínimo de 3 questões, 3 redações, vai fazer 3 redações. Só que muita atenção, tá? Não é para fazer 3 redações uma atrás da outra. Por quê? Porque se você faz uma redação e já faz uma outra em seguida, provavelmente os mesmos erros que você cometeu na primeira redação, você vai cometer na segunda, você concorda? Não é? Porque se você não teve ninguém falando, ó, você errou nisso, você não sabe o que você errou, então você vai cometer de novo o mesmo erro. Então, qual é a minha sugestão para essa prática das discursivas, né? A minha sugestão é, você faz a redação e encaminha para a correção. Aí, depois você vai receber um feedback, ó, você errou isso, isso e isso, você cometeu esses erros gramaticais, aí você, pô, beleza, entendi aqui que eu errei. Então, na próxima redação, eu já vou fazer, né, aplicando esse feedback aqui. Aí você vai mandar para correção. Aí, provavelmente, vão ter outros feedbacks, né, outros erros ali, porque mudou o tema, né, mudou a forma como você escreveu e tal. Então, você vai pegar esses feedbacks e aí fazer uma terceira redação, mandar para correção para receber aqui os últimos feedbacks, os ajustes, né? Porque aí, na sua próxima redação, que seria a redação já do concurso,
né? Você já vai ter recebido, ó, 3 feedbacks, você vai ter melhorado a sua redação em 3 vezes, né? Então, a sua redação no concurso vai ser muito melhor do que a primeira redação. Então, essa é a lógica. É redação com correção. Ah, Bruno, mas eu não tenho como pagar um curso discursivo. Não tem problema, né? Aqui eu estou te passando uma estratégia que seria mais adequada para você conseguir, realmente conseguir uma boa nota. Mas se você não tem como pagar um curso e tal, não tem problema, né? Você vai estudar essa parte de teoria, vai procurar na internet essas informações, enfim, e depois você vai dar para outra pessoa que está estudando para poder corrigir ali. Uma pessoa que tem essa noção de como que a banca vai corrigir, né, para poder, de fato, focar nesses aspectos, né, que a banca vai utilizar aí para corrigir sua prova. E aí essa pessoa vai mostrar para você o que você errou e você vai tentando melhorar com isso, né? Então pode ser uma pessoa que da sua família conhece bem português ou pode ser um outro candidato, não tem problema. Beleza? Então, o importante é você ter a redação corrigida por alguém para que você possa identificar ali quais são os erros da sua redação. Agora, Bruno, eu tenho um dinheiro aqui e eu quero muito investir para ser aprovado nesse concurso. Aí eu te apresento aqui um treinamento para você concursado focado nesse concurso do Ministério Público do Pará, tá? O treinamento ele possui o quê? A técnica de discursiva bem sucinta, então eu vou trazer ali esses aspectos que a banca vai analisar de forma bem sucinta, bem organizada e bem rápida, para que você pegue ali só as informações essenciais e não perca muito tempo com isso. E aí você pode utilizar a maior parte do tempo para estudar para sua prova objetiva, porque tem muita matéria lá para você estudar, beleza? Depois, o curso traz temas para você poder praticar. Esses temas são com foco na banca Consulplan, tá? São temas de provas anteriores ou temas inéditos ou temas adaptados de outras bancas, mas sempre focado em temas de atualidades que envolvem o Ministério Público, beleza? Então é focado nesse concurso, né? E esses temas você vai ter lá correções individualizadas, né, com base no espelho da Consulplan, beleza? E a proposta de resolução desses temas. Então eu vou mostrar para você como eu, né, aplicando a técnica que eu ensino no curso, faria aquele tema, né? E aí você vai poder comparar, poxa, como é que o professor fez aqui? Como que ele utilizou os elementos de coesão? Como ele citou os recursos de autoridade? Né? Como que ele fez a introdução, a proposta de intervenção? Então você vai analisar ali como que eu faria, né? E comparar com o seu para ver o que você pode melhorar ali, beleza? E tudo isso, né, está disponível a um preço acessível. Então se você não é aluno ainda do Você Concursado, né, você pode clicar no link que está abaixo para poder conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, beleza? E se tiver alguma dúvida também, você pode mandar uma mensagem aqui para mim, né, lá no @prof.brunomarques ou lá no @Você Concursado e também no nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursivo, beleza? Qualquer dúvida, você pode falar com a gente. Forte abraço e bons estudos.